Olá, eu sou o Igor. E eu sou a Fernanda. Somos discentes do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Amazonas e bolsistas no Projeto Super. Neste episódio, iremos retratar um tema bastante relevante para a nossa sociedade, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável se apresenta como um plano de ação para a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões. A Agenda 2030 é uma iniciativa que busca avançar nas três dimensões do desenvolvimento sustentável, social, econômico e ambiental, mediante a aplicação de modelos de desenvolvimento que visam não deixar ninguém para trás. Elaborada a partir da experiência adquirida com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio vigentes entre os anos 2000 e 2015, a Agenda 2030 deve atravessar sucessivos governos, guiando os rumos do planejamento governamental de médio e longo prazo pelos próximos 15 anos, enquanto plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. A Agenda 2030 propõe 17 ODSs que se desdobram em 169 metas ambiciosas e arrojadas que se integram mutuamente. Neste episódio, baseado na dissertação do mestrado do discente Pedro Henrique Souza da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFAM, iremos retratar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, relacionados com as dimensões sociais e econômicas, que foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2015 e compõem uma agenda mundial para a construção e implementação de políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030 e que estão em contínuo aperfeiçoamento. Baseada no modelo de Guy Finger et al., no trabalho mencionado propõe a criação da hélice quádrupla, seguida de um plano de ação para o alcance de cada ODS a partir das perspectivas de zonas de fomento industrial. A dimensão social. ODS 1. Erradicação da pobreza. No início da década de 1990, cerca de 36% da população mundial vivia em condições de extrema pobreza. Mesmo que este percentual tenha se reduzido para 10% no ano de 2015, mais de 700 milhões de pessoas ainda precisavam lutar diariamente pelo atendimento de suas necessidades mais básicas, como saúde, educação e acesso à água e saneamento básico. Em um cenário onde antes se vislumbrava a queda dos altos índices da pobreza, passou-se a constatar que ter um emprego não garantia uma vida mais digna, principalmente em regiões rurais, onde a pobreza extrema atingia 17,2% da população rural do mundo, o que equivalia a 3 vezes mais pessoas que nas áreas urbanas. Em 2018, a pobreza extrema atingia 8% de todos os trabalhadores, empregados e famílias do mundo. Ademais, a extrema pobreza atinge 1 em cada 5 crianças. À vista disso, acaba com a pobreza também significa garantir proteção social para todas as crianças e demais grupos vulneráveis. ODS 2. Fome zero e agricultura sustentável. As estimativas atuais indicam que aproximadamente 690 milhões de pessoas passam fome no mundo. Isso significa que, após décadas de constante declínio, o número de pessoas que passam fome começou a aumentar novamente a partir de 2015, atingindo 8,9% da população mundial. A progressão dessa tendência significa dizer que, até 2030, a fome irá afetar mais de 840 milhões de pessoas. Na atualidade, 135 milhões de pessoas sofrem com fome aguda, em grande parte resultante de conflitos causados pelo homem, mudanças climáticas e crises econômicas. Além disso, a iminência da fome ameaça outro quarto de bilhão de pessoas que vivem em regiões de risco. O enfrentamento dos problemas atuais e a projeção do aumento populacional, na ordem de 2 milhões de pessoas até 2050, sugerem que o nível dos perigos da fome dependerá de mudanças no sistema global de alimentos e agricultura, através da produção sustentável de alimentos e aumento da produtividade agrícola. ODS 3. Saúde e bem-estar. A garantia de vida saudável e bem-estar em todas as idades é a condição fundamental para o desenvolvimento sustentável. Embora a humanidade tenha avançado de forma significativa no aumento da expectativa de vida e redução das causas de mortes associadas à mortalidade infantil e materna, ainda são necessários mais esforços para a erradicação de uma série de doenças e problemas de saúde, classificados como
persistentes e emergentes. Nesse sentido, a concentração de esforços no financiamento mais eficiente de sistemas de saúde, melhoria das condições de saneamento e higiene, além da ampliação do acesso a médicos, pode oportunizar progressos significativos e ajudar a salvar vidas de milhões de pessoas. ODS 4. Educação de qualidade. A educação torna possível a ascensão socioeconômica e a fuga da pobreza. Neste segmento, a última década apresentou expressivo progresso no que diz respeito a acesso à educação e aumenta a taxa de matrícula em todos os níveis, em particular para as meninas. Ainda assim, chama a atenção o fato de que aproximadamente 260 milhões de crianças estavam fora da escola no ano de 2018, uma vez que esse número corresponde a aproximadamente 1/5 da população mundial. Nessa faixa etária, além disso, mais da metade de todas as crianças e adolescentes do mundo não atendem aos padrões mínimos de proficiência em leitura e matemática. ODS 5. Igualdade de gênero. Além de um direito humano fundamental, a igualdade de gênero se apresenta como um elemento fundamental para a construção de um mundo pacífico, próspero e sustentável. Nas últimas décadas, mais meninas passaram a frequentar a escola, enquanto que menos meninas foram forçadas a se casar precocemente. Ademais, mais mulheres assumiram atividades parlamentares e cargos de liderança, ao mesmo tempo que leis são continuamente reformadas para promover a igualdade de gênero. Contudo, muitos desafios ainda permanecem carentes de solução, como leis e normas sociais discriminatórias, subrepresentatividade política e violência física ou sexual. Outro sim, também é considerado problemático o fato de aproximadamente 60% das mulheres ainda trabalharem na economia informal, de maneira que vem aumentado o seu risco de cair na pobreza. ODS 10. Redução das desigualdades. A desigualdade dentro e entre os países é motivo constante de preocupação. Reduzir as desigualdades e garantir que ninguém fique para trás é fator essencial para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Embora existam indicativos de redução das discrepâncias em determinadas dimensões, o problema de desigualdade se agrava quando envolve populações vulneráveis que residem em países com sistemas de saúde mais fracos e que enfrentam crises humanitárias. Nessa conjuntura, existe o risco de deixar para trás refugiados, migrantes, povos indígenas, idosos, pessoas com deficiências e crianças. A dimensão econômica. ODS 8. Trabalho decente e crescimento econômico. A despeito de eventuais crises, já se esperava a estagnação ou diminuição de renda per capita de 1 em cada 5 países em 2020. Nesta perspectiva, o crescimento econômico sustentado e inclusivo impulsiona o progresso, cria empregos e melhora o padrão de vida em países onde estão constituídos os lares de milhões de pessoas que vivem na pobreza. Na prática, o crescimento econômico morno, exibido por nações mais frágeis e estáveis, pode ser atrapalhado por crises econômicas e financeiras, decorrentes de interrupções na produção industrial, quedas dos preços dos commodities, volatilidade do mercado financeiro e aumento da insegurança. ODS 9. Indústria, inovação e infraestrutura. Aliada à inovação e infraestrutura, a industrialização inclusiva e sustentável estimula forças econômicas dinâmicas e competitivas, que geram emprego e renda, uma vez que desempenham um papel fundamental na introdução e difusão de novas tecnologias, na simplificação do comércio internacional e no uso eficiente dos recursos. Todavia, o crescimento da manufatura vem diminuindo globalmente. Enquanto isso, o investimento global em pesquisa e desenvolvimento, como proporção do PIB, aumentou de 1,5% em 2000 para 1,7% em 2015, permanecendo praticamente inalterado em 2017. Ainda assim, o resultado apresentado por regiões menos desenvolvidas se mostrou inferior a 1%. Independentemente de investimentos em inovação e progresso tecnológico se mostrarem essenciais para a superação de desafios econômicos e ambientais. Em se tratando de infraestrutura de comunicação,
Admite-se que mais da metade da população mundial esteja online e que quase toda ela resida em uma área coberta por alguma rede móvel, ainda que 2G. Em suma, o cumprimento das metas estabelecidas para 2030 requer maior esforço dos países na ampliação dos investimentos em pesquisa científica e inovação e no aumento da velocidade do desenvolvimento do setor de manufatura. ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis. O mundo está cada vez mais urbanizado. Em 2007, mais da metade da população mundial residia em cidades, ao passo que, em 2030, essa proporção deve aumentar para 60%. As cidades e áreas metropolitanas contribuem com 60% do PIB global, ao mesmo tempo que respondem por 70% das emissões globais de carbono e mais de 60% do uso de recursos naturais. A urbanização rápida e não planejada resulta em aumento de favelas, no agravamento da poluição e na sobrecarga dos serviços e infraestruturas, como coleta de lixo, sistemas de água e saneamento, estradas e transporte. Além disso, a fome e as mortes podem aumentar expressivamente em áreas urbanas, caso não seja possível garantir o acesso de pessoas pobres e vulneráveis aos alimentos. E então, gostaram? Vimos que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são temas bastante desafiantes para a sociedade, sobretudo os governos, não acham? Embora tenham proporcionado inegáveis avanços para a sociedade, barreiras geopolíticas dificultam sua implementação, além das políticas públicas internas que cada país deve estabelecer. Fiquem conosco e vamos seguindo nossa super jornada na engenharia de produção. Obrigado e até mais!